Bora lá, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês as últimas novidades do Palmeiras. Pessoal, informação aí sobre a partida contra o Santos, tudo sobre esse jogão. Tem também informação sobre Gerson chegando no Palmeiras, que história é essa? Se você já aprova essa contratação, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu particularmente gosto bastante e torço para que ele venha para o Verdão. Comenta aqui embaixo a sua opinião, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, pessoal. Bom, agora a gente vai pra esse lado aqui do clássico, né? Vamos de Palmeiras. A Amanda Barbosa tá lá no CT do Palmeiras. Traga as informações do Verdão, Amandinha. Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Palmeiras ainda não voltou a trabalhar essa semana, tá? O time tá de folga ainda depois da partida contra o Mirassol no fim de semana. A reapresentação vai acontecer amanhã aqui na Academia de Futebol, no período da manhã. E aí a equipe inicia, né, com o Abel Ferreira a preparação para enfrentar o Santos, né, no fim de semana. Esse jogo é atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter muitos problemas, né, o Abel para resolver. Tem muitos desfalques nesse jogo. Vocês vão inclusive acompanhar aí na tela de vocês 9 jogadores que desfalcam aí essa equipe do Abel por convocações, né, para suas seleções ou por suspensão também. O Alan vai cumprir uma de 2 suspensões em função do cartão vermelho direto que tomou, né, uma decisão. O Andréas Pereira também tomou o 3º cartão amarelo, vai cumprir suspensão. E aí tem 7 jogadores convocados, né, Vitor Roque para a seleção brasileira, Flaco Lopes para a Argentina. E aí tem convocados também para a seleção paraguaia e para a seleção uruguaia, totalizando esses 9 desfalques. A gente lembra que chega a 12 com aqueles 3 jogadores que já estavam há mais tempo no departamento médico, o caso do Lucas Evangelista, tem também o Paulinho e o Everton, né, que está tratando a mão. Então, 12 desfalques. A gente vem acompanhando, né, o Abel fazendo algumas mudanças, seja por força aí de preservar o seu time considerado titular em véspera de jogos de Libertadores, também em função de data FIFA, na última aconteceu a mesma coisa, né, mas não torna menos difícil o desafio dele, principalmente porque somar pontos nesse jogo é muito importante, já que perdeu a gordurinha, Fred. Exato, obrigado, Amandinha. Realmente o Abel vai ter muito trabalho para montar esse time do Palmeiras. E você pode sentir o que é ser o Abel Ferreira por um dia. A gente colocou lá no site, né, do GE. Globo, para você, palmeirense, montar o time ideal, né? Você só vai ter os jogadores disponíveis para enfrentar o Santos. Você vai lá, faz a sua escalação e amanhã a gente mostra aqui no Globo Esporte qual seria a escalação ideal dos torcedores que estão assistindo o GE, beleza? Olha, a disputa entre Palmeiras e Flamengo tem um calendário apertado para os dois, final e rivais em comum. Faltam 6 jogos para Palmeiras e Flamengo nessa reta final do Brasileirão, que está pegando fogo, os dois times lutando palmo a palmo. O Palmeiras tem a vantagem apenas pelo número de vitórias, está aí os próximos jogos de cada um. Em comum, os dois têm o calendário apertado, como eu falei, e jogo durante a data FIFA, onde os dois estarão bastante desfalcados, né? O que mais? Audiência brutal, tá? Só para te avisar. Audiência brutal, sim, eu ia te falar. Olha as chances de título de acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais. Palmeiras, nesse momento, 54,6%, Flamengo, 43,7%, Cruzeiro, 1,7% e até o Mirassol com 0,02%. Essa vantagem do Palmeiras se deve, imagino, ao fato de que ainda está nos critérios de desempate na frente. A gente colocou aí os próximos jogos e os dois somados têm 16 desfalques nesses jogos da data FIFA, o Danilo. Bom, aí é o absurdo que também a gente já está acostumado. A gente está falando aqui de um monte de coisa que a gente já tem há anos e anos, né? O STJD decidindo o campeonato na reta final, o STJD demorando para julgar e o calendário prejudicando os times que se destacam. Nesse caso, Palmeiras e Flamengo, é um absurdo a gente ter uma rodada tão decisiva com o Flamengo e o Palmeiras jogando no mesmo dia e com tantos desfalques. É um negócio assustador que vai continuar no ano que vem, vai continuar, porque tem Copa do Mundo, depois de 2027 tem Copa do Mundo Feminina. Diminuiu 2, 3 datas do estadual. Aliás, hoje o Paulista divulga o seu formato final, né, o seu calendário e tal. A gente sabe que isso vai continuar acontecendo, Tirone. Acontece agora, já aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, porque os clubes querem reclamar só quando perdem, porque quando ganham eles fingem que está tudo bem. Fala aí, Arnaldo, quem vai perder mais jogadores? Quem vai entrar nesses jogos aí mais enroscado? Eu acho que é proporcional, mas o adversário do Palmeiras é mais difícil que o adversário do Flamengo. Eu acho que essa questão, embora o Neymar esteja implodindo a Vila Belmiro nesse meio tempo, né? Vamos ver como é que o Santos chega até lá. Eu acho que a diferença é essa.
Agora, esse ano, a gente acho que vacilou um pouco na análise. A CBF trocou o comando e tal, então tem até um álibi, um novo presidente. Os brasileiros deram muita importância para essa Copa do Mundo de Clubes, não deram, não? O período anterior, porque ela apareceu de repente, esse negócio era novo. Porra, 40 dias nos Estados Unidos. Não, precisamos de 10 de preparação. Precisamos de não sei o quê. Então, as rodadas, o calendário já estava estabelecido, o campeonato também, e de repente, eles estão jogando agora jogos do Mundial lá atrás. Do período de preparação para o Mundial. Enfim, né? Então, esse ano, as datas dos estaduais foram as mesmas, o Brasileirão foi o mesmo e entrou essa Copa do Mundo de Clubes, esse Frankenstein de repente aí, que para os clubes valeu muito a pena financeiramente. Então, acho que os dois não têm o que chorar nesse momento. É isso. Faz parte. Não tinha brecha. E vai fazer. E aí é aquilo. Eu acho que é ridículo para um campeonato tão bom ter os dois principais times jogando com times reservas praticamente, partidas decisivas a 5, 6 rodadas do final. Mas é o que temos para esse ano de 2025, quando enfiaram a Copa do Mundo de Clubes aí, não sei como, lá em cima da hora, com 150 dias de paralisação. Né? Não tinha data suficiente. Ainda teve essa mudança no meio do caminho da postergação das finais da Copa do Brasil, visando o calendário de 2026, e aí ficou muito espremido para eles. Talvez tenha ficado mais confortável para os 4 semifinalistas da Copa do Brasil, mas esses 4 vão pagar o preço em 2026, né? Nas férias, pré-temporada e tudo mais. Casos de Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. E aí, eu acho que nessa rodada específica calhou do Flamengo pegar o time previamente rebaixado, desmobilizado na Arena Pernambuco, e o Palmeiras pegar um clássico, um time desesperado, completamente na casa dele. Então, esta rodada, ela favorece o Flamengo, essa dos desfalques. Mas a gente tem a sequência, né? Aí é do 19 do 11, que é praticamente também uma rodada atingida pela data FIFA, como todos os outros clubes também estão atingidos, porque tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro. Se você vê, até o Cruzeiro joga dia 20, em vez do dia 19, está ali embaixo, contra o Juventude, né? Então, na verdade, são quase 2 rodadas comprometidas, uma completamente, essa próxima, e a do meio de semana seguinte. E aí tem Fla-Flu, acho que é um grande desafio para o Flamengo, e o Palmeiras recebe o Vitória em casa, que agora também passa a ser um adversário traiçoeiro pela reação dele no campeonato, né? E essa mudança toda aí também, aí estou falando da terceira mudança, da ajeitada na tabela para Flamengo e Palmeiras na Libertadores e Atlético Mineiro na Sul-Americana. Ela prevê as 3 últimas partidas pro Palmeiras como visitante, né? Então, eu acho que passa a ser um desafio grande para o Palmeiras a manutenção da liderança a partir do jogo com o Santos. Vendo que tem por aí lá na frente, mas o cheiro, né, Tironi, no momento é que o campeonato só seja decidido mesmo pós-final da Libertadores, para ser o deleite dos espanhóis, Palmeiras e Flamengo, tanto lá em Lima quanto nas 2 rodadas finais do Brasileiro. Bom, já ir se acostumando que vai ser assim durante... Já então, tá antes de sempre, você passar pro Rodrigo, vai lembrar bem, teve uma vez que o Noveleto, vice da CBF, disse assim: quem mandou querer ganhar tudo? Quando os clubes reclamam do calendário. É basicamente isso. E lembrando que, além disso tudo que o Arnaldo falou, o campeão da Libertadores, seja ele Palmeiras ou Flamengo, ainda tem o Interclubes, né? Que vai disputar 10, 14, 17, 10, 17, 21, uma coisa assim de dezembro. Então, além dos semifinalistas da Copa do Brasil, a gente ainda tem o campeão da Libertadores também pagando o preço no ano que vem para jogar esse Intercontinental aí. E lembrando que se não fosse essa mudança da CBF, que eu concordo que é um problema, mudou com a regra, com a bola rolando, e mudou o calendário com a bola rolando, ok, eu entendo, mas se não tivesse mudado, a gente estaria vivendo um caos do caos do caos, porque
que a gente estaria agora discutindo o Campeonato Brasileiro, que ia até o dia 21 de dezembro, com a certeza de que Palmeiras e Flamengo, um dos dois estaria nesse Intercontinental, ou seja, 2025 não acabaria. A mudança foi ruim? Pode ter sido ruim, mas foi um mal necessário. Olha na tela aí com quem perde quem nos jogos da data FIFA com as convocações. Cadê? Olha o Palmeiras aí. Olha a turma toda que tá aí que perde. Lê aí pra mim, Danilo. Vitor, tá sem óculos o âncora, viu, Tiro, Arnaldo? Vitor Roque, Gustavo Gomes, Ramon Sousa. Vamos lá, Vitor Roque da Seleção Brasileira, né? Gustavo Gomes e Sousa da Seleção Paraguaia. Flaco Lopes, que está convocado pela Argentina. O Andreas Pereira não foi convocado, mas está suspenso pelo cartão amarelo. O Alan, suspenso pelo fim do recurso no STJD. O Everton, machucado. Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, convocados pela Seleção Uruguaia. Muito bem, e agora os desfalques do Flamengo contra o Sport. Lê aí para mim, Danilo. Alexandre e Danilo, convocados pela Seleção Brasileira. Carrascal, convocado pela Seleção Colombiana. Plata para a Equatoriana, Arrascaeta, Varela e Vinha, até o Vinha que não joga no Flamengo, foi convocado também para o Uruguai, e o Pedro, que está se recuperando de uma lesão no braço. Olhando essa tela maravilhosa, essas duas, Rodrigo, quem está mais prejudicado? Olha, eu acho que o Palmeiras tem desfalques mais pesados. Tironi, os colegas já falaram aí sobre os problemas de calendário, né? Até discordo do Arnaldo sobre o Mundial, acho que foi legal, mas esse Intercontinental no fim do ano não vejo o menor sentido, tendo um ano de Copa do Mundo. Mas falando aqui do nosso campeonato, me parece que o Palmeiras tem desfalques mais pesados, porque perde seu ataque inteiro. Flaco e Vitor Roque, perde seus dois jogadores de defesa principais, né? O Gustavo Gomes e Piquerez, perde os jogadores de meio de campo. A linha de defesa do Flamengo e o meio de campo ali, os volantes, tá razoavelmente ali, perdeu alguns jogadores, mas tem uma linha boa. O problema para o Flamengo vai ser o ataque. Provavelmente com o Bruno Henrique suspenso, né? A gente não sabe o que vai acontecer na quinta, mas além disso, você tem o Plata convocado, Pedro ainda machucado, então você não tem centroavante, vai tentar ali, não sei se o Wallace e o Juninho são jogadores que vêm sendo utilizados poucos, não tem o Carrascal, que seria uma possibilidade, não tem o Arrascaeta, então a linha de ofensiva do Flamengo vai ser o problema. O Palmeiras eu acho que tem os seus jogadores mais pesados, então, e além do que, como o Arnaldo já falou, é um desafio maior, né? Vai jogar na Vila, por mais que o Santos tenha ido mal contra Flamengo e Palmeiras nas duas últimas rodadas, um jogo na Vila, com uma mobilização, eu não vou falar que o Neymar vai estar mordido, porque eu não sei se faz muita diferença, mas assim, no geral ali vai ter uma mobilização do Santos para tentar pressionar um Palmeiras que, com muitos jogadores reservas, a gente pode tomar como parâmetro o jogo contra o Juventude. Eu não achei que foi um bom jogo do Palmeiras, não, ganhou o jogo, mas o Carlos Miguel teve que fazer um monte de defesa, a criação de jogadas era o que precisava fazer, numa situação muito difícil, mas eu não vi um time assim seguro reserva, então eu acho que vai ser um grande desafio, e o Arnaldo tem razão sobre essas rodadas finais. Todo mundo meio que concordou nesse acerto final, né? O Palmeiras, inclusive, pediu essa inversão e preferiu jogar as 3 rodadas finais, assim como o Flamengo também concordou com esse acerto todo aí que teve de mudança de jogo. Nesse caso aí ninguém pode reclamar, porque todo mundo sentou na mesa e topou a conversa. Vamos fazer um breve, ligeiríssimo intervalo aqui na TV e, como sempre, vocês podem mandar suas mensagens que a gente vai conversando aqui no chat do YouTube. Já voltamos, não saia daí. Galera, antes do programa começar, são universos diferentes, muito diferentes. O universo do futebol e o universo jurídico. Porque se você pegar na letra fria da lei, tudo pode, né? Tudo pode ser. Você pode achar um caminho ali para... O trabalho do advogado é achar brecha no final, né? Porém, estamos lidando com o futebol, que a gente passou o ano inteiro falando o campeonato está manchado, não sei o quê. Ainda mais num campeonato como esse, que teve erro de arbitragem grosseiro, que o campeonato já está todo mundo falando, porque a Crefisa, porque o Flamengo, porque não sei o quê e tal. Tem que ter um mínimo de sensibilidade para se resolver esse caso logo, sob risco de você deixar o negócio com menos credibilidade ainda. Arnaldo Ribeiro, por favor. Bom,
Antes de entrar especificamente no Bruno Henrique e na briga Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, a gente tem que voltar um pouco no que é o STJD ao longo da história, né? Eu sou mais velho que vocês. O STJD é um tribunal sem credibilidade, né? Ele nunca teve credibilidade. O STJD já decidiu o campeonato, sim. Já decidiu rebaixamento, sim. Já decidiu afastamento de jogador, sim. E depende muito da força de cada clube no bastidor, sim. É assim historicamente. Ele não tem credibilidade alguma. E no Brasil ele tem ainda a tradição de aparecer na reta final de campeonatos. É como se os prazos, a celeridade, ela só existisse nos 2 últimos meses do ano, quando estão se definindo os campeonatos, né? Então, isso é péssimo. Isso agora acontece entre Palmeiras e Flamengo, mas já aconteceu entre São Paulo e Botafogo, entre fulano, português e não sei quem. É sempre assim. E não há credibilidade alguma nas decisões do STJD, sinceramente. São decisões, na maioria das vezes, políticas com algum arcabouço jurídico. Então, essa é a tradição do STJD, passando de mão a mão, de presidente a presidente. A tradição do STJD é fazer lambança com o futebol brasileiro e aparecer na hora que os holofotes estão destinados a finais de campeonatos. É assim historicamente. Todos os clubes têm seus exemplos, né? Todos os clubes têm seus exemplos, a favor e contra. Alguns mais a favor, alguns mais contra, dependendo da sua força ou não nos bastidores. Então, esse é o STJD. No caso específico, nesse momento específico, eu vejo o seguinte, eu vejo o caso do Bruno Henrique, como o Danilo falou, como você falou, Tito, um caso especial, à parte, que lida muito com a atual chaga do futebol brasileiro, que é a questão das apostas. Futebol brasileiro não, futebol mundial, né? E aí talvez o melhor paralelo que a gente possa fazer com esse caso não seja o caso dos outros atletas denunciados por apostas esportivas no Brasil, mas com o caso do Lucas Paquetá na Inglaterra. E aí nós tivemos na Inglaterra lentidão, a gente teve indefinição, a gente teve idas e voltas e o atleta continuou jogando, certo? Até ter a sentença definitiva, né? É isso que aconteceu, né? Aliás, o Brasil condenou previamente o Paquetá, né? Aqui teve uma precipitação nisso, né? E ele foi, no final das contas, inocentado. E continua jogando lá. Bora lá, torcedor do Verdão, terminando mais um vídeo aqui, galera. O Palmeiras quer a contratação do Gerson para 2026, jogador que tá lá no Zenit. Não tá numa fase muito boa, né? Vem tendo poucas oportunidades. E aí o Palmeiras quer a contratação dele para o ano que vem. Fazer uma dupla aí, quem sabe, com o Andreas Pereira. O Andreas Pereira todo mundo duvidava, porque é um jogador muito valioso, né? Lá fora. Mas está aí no Palmeiras. E agora o Verdão quer também a vinda do Gerson. Ele que já foi jogador do Fluminense, Flamengo, Olympique de Marseille. Tá agora no Zenit, né? E pode voltar para o Brasil aí para jogar no Verdão. Galera, comenta aqui se você aprova a contratação do Gerson. Jogador novo, se eu não me engano tem 28 a 29 anos. Não vive uma boa fase lá. E a tendência é que ele volte para o Brasil, mais precisamente no Palmeiras. Palmeiras que é a contratação visando aí o ano que vem. Esse ano não tem como, mas já tá finalizando, né? Palmeiras também tá com um time muito forte. O ano que vem que precisa aí de alguns reforços pontuais para deixar esse time bem mais forte do que já tá. Comenta aqui se você aprova a vinda dele, do Gerson. Acredito que ele vai jogar muito bem aqui no Brasil novamente se ele voltar. Todo mundo sabe que lá fora parece que ele não se adapta, né? No Olympique de Marseille não jogou bem. Lá fora até agora não jogou nada, né? Mas aqui no Brasil o cara joga muito. Não é à toa que quando eu tava no Flamengo era convocado direto para a seleção brasileira. Agora parou, né, de ser convocado porque teve lesão dele. Não tá jogando muito lá, poucas oportunidades. Então aqui no Brasil tenho certeza que vai dar certo. E eu acho que ele vem, viu? Em janeiro eu acho que ele pode até vir para o Palmeiras, porque ele visa aí uma Copa do Mundo com certeza. E lá no Zenit com certeza ele não vai conseguir, joga pouco. E aqui não, aqui no Brasil ele seria titular em qualquer time. E aí seria mais fácil do Ancelotti
convocar ele. Comenta aqui se você aprova essa contratação. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.